Olá, sejam bem-vindos a mais uma terça da conjugalidade por aqui. Deixa eu começar com uma pergunta simples, mas que eu acho que é bem importante. Quando foi a última vez que você olhou para quem está do seu lado, como quem olha pela primeira vez? Não com pressa, nem com expectativa, mas aquela curiosidade mesmo, sabe? Quando você está conhecendo alguém que está sendo gostoso descobrir quem aquela pessoa é, aquele novo território, as preferências, os gostos, porque aos poucos, sem a gente perceber, o amor ele vai entrando no piloto automático. A gente acha que já sabe de tudo, já sabe como o outro reage, sabe o que a pessoa vai dizer numa determinada situação, já sabe até como a conversa termina antes da conversa começar. E aí tem algo que vai se perdendo, que não é o amor, mas é o encantamento. E tem uma frase que eu amo, que é uma frase de um autor que eu gosto muito, chamado Walter Ugumãe, em que ele diz: é urgente viver encantado. E é uma frase que eu considero ela belíssima, porque o automatismo, seja na vida, no trabalho, nas relações, tira o brilho, tira a delicadeza, tira aquilo que traz sentimento, que traz profundidade para o vínculo. E hoje eu quero conversar sobre isso, sobre a arte, porque realmente é uma arte mesmo de manter a curiosidade viva dentro do relacionamento. Bora lá? Curiosidade não acaba de repente, ela vai sumindo devagar, assim, no detalhe. Quando a gente para de perguntar, não se interessa mais pela rotina, pelo que é importante para o outro, a gente para de escutar de verdade, o outro acaba virando quase que uma função, uma rotina, um papel ali na nossa vida, sabe? Ele é assim, ela sempre faz isso, já sei onde é que isso vai dar. E essas frases, né, que parecem super inofensivas, elas vão fechando portas internas, vão fechando possibilidades de enxergar no outro algo que a gente ainda não alcançou, mas que a gente acha que não tem mais território nenhum para alcançar. Porque quando você acha que você já sabe tudo sobre o outro, você deixa de encontrar, né? Não de encontrar porque tem algo perdido, mas encontrar no sentido de encontro mesmo, de conexão. E aí o relacionamento ele não morre por conflito, ele acaba morrendo ou esfriando por previsibilidade demais, né? A gente acha que está tudo igual. E eu acho que é importante a gente poder diferenciar uma coisa. Curiosidade é diferente de vigilância, não é controle, não é interrogatório, é aquela presença interessada. Isso é algo, inclusive, que eu falo com os psicólogos que eu supervisiono, que é o seguinte: a gente precisa manter a curiosidade genuína. Eu acho que esse exemplo até é um exemplo legal para trazer aqui, embora fuja um pouquinho do tema casal. Olhar para uma pessoa que chega hoje pela primeira vez no meu consultório e acreditar que eu sei tudo sobre ela só porque eu já atendi vários casos com uma demanda parecida, com um CID igual dela, porque aquela pessoa, ela é única. E é sobre isso, né, que eu falo quando eu digo que a gente deve manter essa presença interessada, a gente deve manter essa curiosidade genuína no nosso parceiro, na nossa parceira, enfim, na pessoa com quem a gente está se relacionando ali diariamente. É aquela coisa do querer saber como o outro está agora, nesse momento. Não como ele era quando vocês se conheceram. É perceber que ninguém fica pronto, que todo mundo muda. E que o outro não é um personagem congelado na sua cabeça, sabe? Relacionamento adoece quando a gente se apaixona por uma versão antiga e cobra fidelidade a alguém que já mudou. A gente precisa estar aberto e disponível para conhecer a novidade do outro, para poder se reapresentar, para poder mostrar quem a gente é, quem a gente está se tornando e acolher e construir novos contratos relacionais com alguém que está do nosso lado, que já caminha com a gente há um tempo, às vezes anos da nossa vida, mas que por várias razões e experiências diversas já não é mais exatamente aquela pessoa com quem a gente começou a se relacionar.
E no automático, a gente escuta para responder, sabe? A gente não escuta para entender. Quando a gente entra no automático, a gente reage antes de sentir, a gente se defende ali antes de escutar, o muro tá lá em cima, a gente corrige antes de acolher, sabe? Aquela coisa do foco na solução. Às vezes é tanta coisa na vida para resolver que você nem para pensar, por exemplo, como é que aquela frase vai chegar no seu parceiro, ou, poxa, por que essa pessoa está se sentindo dessa forma? O que é que levou essa pessoa a sentir isso, ou a duvidar de determinada coisa? E aí o outro vai se recolhendo, né? Porque ninguém floresce num lugar onde já foi totalmente decifrado. A curiosidade é aquilo que diz assim: me conta mais, eu não te conheço inteiro, o que é importante para você me interessa. Quero te encontrar de novo, quero descobrir você. Isso não deveria acabar nunca dentro de uma relação. Manter a curiosidade viva não é também fazer grandes gestos, é um movimento muito mais interno. É realmente perguntar o que tem te preocupado ultimamente, o que tem te dado alegria, o que é que mudou em você que eu ainda não percebi. Escutar sem tentar consertar, sem minimizar, sem usar depois numa briga, que é algo que é muito importante e acontece, infelizmente acontece muito, né? Os casais eles deixam de compartilhar novidades e coisas que estão vivendo porque tem receio de que no momento de uma briga, de um conflito, isso venha se tornar uma munição na mão do outro. Curiosidade é também aceitar que o outro é um território vivo e que amar é visitar esse território com respeito, com presença, com sabedoria e com humildade para entender que não tem um mapa pronto nas nossas mãos. É deixar que o outro conduza também e nos mostre o que é importante para ele, para ela. Tem um momento muito bonito assim nos relacionamentos, que é quando o casal consegue desacelerar o julgamento e abrir novamente esse processo de escuta que eu estou falando aqui, né? Que é quando alguém diz, acho que eu parei de te olhar, e aí o outro pode de repente reconhecer, eu também me sinto assim, eu não me sinto visto nesse espaço, mas não como uma acusação, é uma constatação sincera, dolorida muitas vezes, mas que justamente por ser tão honesta, abre possibilidades, se torna um convite para o novo, se torna um convite para uma ação diferente. E nesse momento, o encanto, ele não volta como no começo. Ele volta diferente. Ele volta mais maduro, ele volta mais verdadeiro, mais profundo. E tem uma pergunta que ela surge muito, assim, quando eu tô falando sobre esse tema, né, no consultório, que é: ah, mas a gente vai brigar menos por conta disso? Não necessariamente, mas com certeza vocês vão brigar melhor, porque não é numa tentativa de vencer o outro, você está tentando entender o outro. Pode haver atenção, pode existir um desgaste ali, mas a curiosidade, ela tira o casal da posição de inimigos, onde eu escuto acreditando que o outro, não, ele falou para me ferir, ela falou de fato para me atacar, e devolve o casal para a posição de parceria, onde os dois juntos tentam decifrar a situação que está acontecendo, aquele desafio que acaba se apresentando na vida deles naquele momento. E aqui eu fico pensando o quanto na clínica isso é corriqueiro para quem trabalha com conjugalidade, né? Independente de quem atende casal ou de quem atende individualmente, mas pessoas levam suas relações para a terapia individual, isso é um fato, é um tema muito recorrente. Eu fico pensando no quanto nós terapeutas, né, se a gente não está atento ali a nossa escuta, a forma como a gente conduz também os nossos vínculos, o quanto a gente às vezes está tão assoberbado de coisas e até o próprio vínculo terapêutico acaba passando por esses atravessamentos, né? E o quanto isso interfere na nossa possibilidade de trazer perguntas que furem essa lógica do previsível, do eu já sei como o outro funciona, sabe? E é por isso que eu gosto tanto dos espaços de grupo, não à toa eu falo sempre disso aqui nos vídeos, em outros lugares por onde eu circulo também,
porque os espaços em grupo, eles nos ajudam a sair do piloto automático. Quando a gente se depara com a vivência de outros profissionais, a gente vai arejando ideias, ventilando ideias sobre intervenções, sobre, poxa, por que que isso chamou atenção no seu olhar? Por que que quando você olha para esse caso, isso é que desperta o seu interesse e não aquilo? Eu sempre fui muito apaixonada, né, por grupos, isso sempre esteve presente mesmo na minha formação, né, enquanto profissional, e foi justamente daí que surgiu Cartografias dos Vínculos, que é o meu grupo de estudo sobre conjugalidade. E lá a gente tem um espaço muito rico, assim, de troca, onde a gente acolhe, de fato, as diferentes práticas, independente da abordagem do psicólogo, mas a gente fala de amor, de relações, né, de algo que é tão complexo, que é a relação conjugal, mas que é tão rico e que é um ponto de evolução tão grande e que é uma certeza na nossa clínica, independente da nossa abordagem. Então, queria deixar também para vocês esse convite. Quem quiser conhecer mais, pode entrar em contato comigo, através do Instagram, no @psi.anafonso. Mas para a gente poder voltar aqui para fechar, né, o nosso vídeo, eu acho que talvez o que pode estar faltando aí no seu relacionamento, você que está assistindo, não seja amor, nem esforço, nem conversa, seja curiosidade. Porque não tem conversa e sentimento que salve uma escuta saturada, uma escuta que na verdade não ouve, que na verdade bate aqui aquela informação e volta, né? A gente não absorve porque a gente já está ali imerso nas nossas certezas internas. Então, curiosidade é uma forma da gente olhar o outro sem rótulo, para escutar sem pressa, para perguntar sem ter medo da resposta e sem acreditar que a gente já sabe a resposta, porque o encanto, ele não nasce do novo, ele nasce do encontro. E o encontro só acontece quando a curiosidade ela está viva ali na dinâmica daquele casal, na vida de vocês. Se esse vídeo te tocou, fica por aqui. Tem muita coisa para a gente pensar juntos sobre amor, vínculo, maturidade. E na semana que vem eu vou trazer uma edição especial para a gente falar um pouquinho sobre Natal, família, relação conjugal e o quanto esse momento pode ser um momento complexo para o casal. Eu acho que vai ser bem bacana. Então, te espero aqui na terça que vem. Tchau!